Sexta-feira 13, Ezequiel capítulo 21, a espada do Senhor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Jerusalém e derrama as tuas palavras contra os santuários e profetiza contra a terra de Israel. E dize à terra de Israel: assim diz o Senhor, eis que sou contra ti, e tirarei a minha espada da bainha, e exterminarei no meio de ti o justo e o ímpio. E por isso que hei de exterminar no meio de ti o justo e o ímpio, e a minha espada sairá da bainha contra toda a carne, desde o sul até o norte. E saberá toda a carne que eu, o Senhor, tirei e a minha espada da bainha, e nunca mais voltará a ela. Tu, porém, ó filho do homem, suspira, vistas deles com quebrantamento dos seus lombos e com amargura. E será que quando eles te disserem: por que suspira tu? Dirás: por causa das novas, porque vem, e todo o coração desmaiará, e todas as mãos se enfraquecerão, e todo espírito se angustiará, e todos os joelhos se desfarão em águas. Eis que vem e se realizarão, diz o Senhor Jeová. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, profetiza e diz: assim diz o Senhor, diz a espada está afiada e também alcaçalada, assacalada. Queridos amados irmãos, aqui Deus está irado. Deus está muito chateado com as nações, porque Deus tem levantado a sua liderança para guiar o povo, mas o povo continua sendo rebelde. De todas as gerações, o povo tem demonstrado rebeldia contra o Senhor. Rebeldia essa que tem incitado a ira de Deus contra as nações. Deus, ele é amor, ele ama a todos, ele tem cuidado e zelo, porque ele é um Deus zeloso. Porém, as nações andam ainda em desobediência. As nações ainda andam causando estrago contra o reino espiritual, contra uns aos outros, né? Irmãos contra irmão, reino contra reino, nação contra nação. Pessoas que não conseguem ser submissas ao seu líder, defender o seu líder, defender a igreja de Deus, continua em rebelião, continua trazendo, aleluia, rebeliões contra as coisas espirituais, contra as coisas de Deus. Deus tem levantado os profetas, mas não é de agora. Deus em todas as gerações tem dado a oportunidade a toda a humanidade, em geração. Porém, as gerações e as nações não têm dado credibilidade a Deus, ao nosso grande Deus, porque Ele é amor. Mas também não podemos jamais esquecer que Deus é justo. A medida de Deus, a balança de Deus, ela é perfeita. Matematicamente, a soma é igual, é exato aquilo que Ele tem manifestado. A justiça de Deus, ela está em todo o lugar, em todo o planeta Terra, e ele tem levantado os seus servos, que ninguém dá nada, né? Muitas pessoas não dão nada à sua liderança, ao seu servo, e ficam com rebelião, e ficam rebeliando contra o seu líder, falando mal do seu líder, falando mal da igreja, e vai chegar a hora da ira de Deus, e Deus está tão irado que a ira dele vem para os ímpios e para os justos, para os puros, vem para todos. O estrago de morte já está por vir, o fim da nação, o fim do planeta Terra, o fim da humanidade, e só ficará para viver eternamente ao reino dos céus aqueles que são obedientes, aqueles que são sérios, sinceros, honestos, e jamais vai nos conselhos dos ímpios. Ei, você mesmo, cuidado, assim diz o Senhor, cuidado com os conselhos dos ímpios, aqueles que não se afirmam com Deus. Cuidado com certas amizades, cuidado com certas pessoas, assim diz o Senhor. Você tem um líder que Deus te deu para cuidar de você. Você tem que proteger a tua liderança, o teu líder, a tua igreja, o evangelho de Cristo. Você não pode ficar em roda de escarnecedores, que fale mal, que desvie, que separe, que estrague, que vem trazer divisão. Deus não está brincando. Deus está falando sério. Por isso que Ele levantou profetas. Por isso que Deus levantou liderança para guiar a tua vida, para você não se perder, porque a humanidade é fraca de mente. Não porque Deus fez a humanidade fraca de mente,
Deus fez a humanidade sabendo da verdade, do caminho, mas aí a escolha é do livre-arbítrio. A escolha é tua. Você escolhe o caminho em que deve seguir, mas Deus ele tem escolhido para você o caminho. E muitas vezes você, mulher, você, homem, você que está ouvindo essa mensagem, por prazer, desejo carnal, tem procurado o caminho fácil, tem procurado o caminho que não é da parte de Deus, caminho que é onde os outros estão indo e você também quer ir. Assim diz o Senhor, a ira de Deus já está se manifestando. A ira, a revolta de Deus já está se manifestando. E você pode ver terremoto, tantas coisas acontecendo de ruim, só notícias ruins, maligna, tragédia. Deus, ele fala contigo. E nessa sexta-feira, Deus, ele vai fazer um mover sobrenatural nessa noite, nessa sexta-feira 13, hoje. 13 de março de 2026. Eu quero orar com você, vamos orar. Ó Deus e nosso Pai, dá ordem aos anjos para guerrear, batalhar em favor, em função, em proteger aqueles que são remanescentes, aqueles que são obedientes, aqueles que não são, Pai. O Senhor já está irado, o Senhor já não aguenta mais dar conselho, o Senhor já não suporta mais, não aguenta a sua longanimidade que é longa, a sua misericórdia que é infinita, são casos que não sermos consumidos, já está acabando, o Senhor também tem limite. E quando vem o teu limite, Senhor, vem o afastamento da tua presença na vida dessas pessoas, que continuem a andar, meu Pai, em desobediência, que continuam, meu Deus, a andar nos seus caminhos, tem sido orientado. Essas pessoas têm sido avisadas por ti, Senhor, o tempo todo. O Senhor tem avisado a elas em sonho e revelação, na pregação, mas elas escolheram o lugar, o caminho delas, Senhor, não porque o Senhor quer, mas as escolhas são delas. Então por isso que eu também intercedo por elas. Peço ao Senhor, Pai, como servo homem, pecador que sou, Senhor, pela vida dessas pessoas também, e pela vida de todos que têm se esforçado, Senhor, a obedecer, a andar certo contigo. Pai, alcança essas pessoas, Pai, tem misericórdia, Senhor. Manifesta mais um pouco da tua misericórdia e abre o entendimento. Eu sei que o Senhor tem aberto o entendimento de muita gente, mas elas continuam andando no caminho que elas querem, que dão prazer, que traz paz, mas é uma paz falsa. Pai, eu te peço nesta hora, guerreia. E nesta hora eu digo, maldito, diabo desgraçado e miserável, eu te repreendo da vida dessa pessoa agora. Bata em retirada você que atribula a mente o tempo todo, a consciência, o subconsciente dessa pessoa. Você que aprisiona os pensamentos dessa pessoa. Você, maldito, que guia os pensamentos na vida dessa pessoa para ela andar em desordem com Deus, não obedecer a sua liderança, desrespeitar o seu líder, falar mal do seu líder. Eu te repreendo agora, te amarro e anulo a sua projeção maligna. Bata em retirada agora você, maldito, que tem recebido alimento de macumba, de feitiçaria para destruir a igreja de Deus, para destruir o povo de Deus, para fazer o povo andar em rebeldia com Deus, em desobediência. Fazer com que o povo não venha jejuar, nem orar, nem buscar, nem meditar na palavra. Eu te repreendo agora, sai, bata em retirada você que está em forma de enfermidade, de doença, enfermidades na alma, no corpo, sai. Sai agora em nome do Senhor Jesus da vida dela, agora da vida dele. Sai dessa criança, sai da mente dessa criança, sai da mente desse idoso. Sai em nome de Jesus, você que está se infiltrando dentro das igrejas, como joio, como bode, eu te repreendo. Bata em retirada agora em nome do Senhor Jesus. Eu dou uma ordem a toda a legião das trevas. Sai da vida dessa pessoa agora. Bata em retirada em nome de Jesus. Sai em nome de Jesus. Amém, querido, querida. Quero convidar nesta noite, ali no bairro 35BI, na rua El Salvador, 1676, para um grande clamor e uma batalha espiritual nessa noite. Convide seu vizinho, não deixa seu vizinho de fora. Convide seu parente. Manda aí agora que compartilhe uma mensagem para essa pessoa. Chama essa pessoa para nesta noite guerrearmos juntos às 19h30, no nome de Jesus. Eu espero você lá, aguardo você lá. Aqui quem fala é o apóstolo Ari Santana, um homem que Deus tirou das trevas para poder trabalhar para o reino dele. E eu trabalho em função de libertação. Seja tão somente obediente a Deus, obediente à palavra, obediente à sua liderança.